Olá, bom dia, tudo bem? Falamos aqui do canal Cartórios em Gestão. Me chamo Roberto Turmin, estou aqui para auxiliá-los nesse processo de assumir e agora, 100 primeiros dias dentro da serventia. Nesse episódio 11, vamos falar da nossa quinta-feira simbólica. Já arrumamos a casa, separamos o dinheiro e aprendemos a atender o cliente. Mas hoje eu quero que você mude um pouco a sua chave. Então, eu sei que toda hora você, pensei que era para ser jurista, mas eu também tenho que entender de gestão, mas agora, mais do que isso, eu quero que vocês entendam também com uma visão de engenheiro, tá? Então, você esquece por um minuto que você é um operador do direito. Pensa que você é dono de uma fábrica de parafuso. Parafuso. Uma coisa simples, de valor mínimo, só que você precisa compreender como aquilo vai funcionar, tá? Então, se a máquina quebrar, a fábrica para. Você tem um insumo, mas você não consegue fazer virar parafuso. Se o ferro acabar, a fábrica para, porque eu tenho a máquina, eu tenho a equipe, mas eu não tenho insumo para fazer, tá? Ou eu não tenho a máquina que vai transformar o ferro em parafuso. Ela parou. Então, não importa se você é o melhor engenheiro do mundo. Sem a matéria-prima, você não produz nada. Vocês lembram que eu falei para vocês que você consegue desmontar um carro se quiser? Se você tiver tempo e a ferramenta correta, você desmonta. Então, você tem que compreender, numa visão de fábrica, que para essa linha de produção ocorrer, você precisa do insumo, você precisa de time e você precisa das ferramentas. Então, a máquina é uma ferramenta, o ferro é um insumo para que você tenha no final um parafuso. Então, no cartório é igual, gente. Você pode ser o maior jurista do Brasil, mas se acabar o papel de segurança, você não consegue imprimir a escritura. Se acabar o crédito do selo digital, você não consegue reconhecer firma. Se a internet cair e você não tiver reserva, o seu cartório fecha. Ah, não, Roberto, eu faço notariado, eu não preciso de papel de segurança. Mas e a internet, como é que você resolve? Ah, não, Roberto, eu não tenho problema de papel de segurança, minha internet eu tenho redundância. Ah, mas você está controlando aqui a validade do seu certificado? Para você poder entrar no notariado, você vai precisar do certificado. Então, hoje, na competência logística, nós vamos falar o básico que derruba qualquer titular. Como garantir que o show nunca pare por falta de material? Eu acho que esse que é o ponto. É a ideia de continuidade. Então, muitas coisas vão acontecer, só que você precisa ter uma estrutura pré-operação e uma estrutura pós-operação. E aqui eu vou levantar pontos de atenção. Outro detalhe, é uma competência logística, você vai conseguir chegar num momento para terceirizar, mas para terceirizar isso, você precisa compreender como você vai fazer isso. Então, você vai delegar para alguém, para que gere essa competência logística, você tem que entender os checklists do que necessita, tá? Então, tenha como regra o modelo de ruptura zero. Na distribuição, principalmente na área que eu trabalhava, que era para eventos, bares e restaurantes, hotéis também, o que mais acontecia? Por exemplo, se você pensar, um supermercado ele vende um arroz, aí a marca A acabou, mas a marca B está ali do lado, a pessoa compra. Mas quando chega num evento, aí como acabou o insumo naquele momento, o que vai fazer? A pessoa vai voltar para casa e vai voltar no evento na semana que vem? Não acontece isso. Então, o que a Red Bull tinha como premissa dentro da estrutura de qualidade dela era ruptura zero. Então, sempre tinha um estoque mínimo para que você consiga compreender o volume do que tem que acontecer. Não sei se já aconteceu um infortúnio de vocês, por exemplo, de acabar a gasolina do carro, e aí você tem que ir buscar a gasolina. Ou acabou a bateria do meu celular, eu no meio do dia, como é que eu vou resolver? Você já viu o desespero que você fica para poder carregar o celular quando você não tem a bateria? Então, esse modelo de ruptura zero é dar a importância por algumas partes intermediárias que a gente não vê enquanto não faz falta. Então, enquanto não falta embalagem, a indústria às vezes não vê. Enquanto não falta papel de segurança, o cartório não vai ver. Então, esses pontos têm que ser preventivos e essa que é a ideia da competência logística. Tá? Então, na logística de grandes empresas, existe o pecado capital chamado ruptura de estoque. Então, ruptura é quando o cliente quer comprar, você quer vender, mas o produto está na prateleira porque acabou o estoque. O que acontece?
A gente já cuidou, fez a execução perfeita, fez a loja perfeita, tá de porta aberta, tá com time, tá com sistema, tá tudo pronto para receber alguém. Mas você vai chegar para ela e falar assim: não volta para casa porque eu estou sem papel de segurança para formalizar o ato. Esse ponto, gente, ele só machuca quando faz falta. No dia a dia, você não vai nem lembrar disso. Por isso mesmo, você tem que ser diligente e ter uma visão franciscana. Fazer o check-in, verificar isso semanalmente. Tá? Então, o que é o modelo de estoque de segurança que eu sugiro a vocês? Você não precisa de um software complexo para controlar isso. Você precisa da técnica do ponto do pedido. É um gatilho e funciona assim. Você não espera acabar para comprar. Você define um gatilho. Eu tenho um consumo médio de 500 folhas de papel de segurança por mês. Eu vou manter, a compra mínima minha é de 1.000 papéis. E o meu consumo é de 500. Então, em tese, a minha compra mínima já me gera 2 meses de garantia. O que a gente trabalha? Olha, eu comprei 10.000 papéis, 5.000 papéis de segurança. Está ali. Na hora que abrir o último milheiro, abrir o último pacote, eu tenho certeza que eu preciso comprar novamente. Por quê? Eu sei que dentro do próximo mês já vai acabar. Esse mês está resguardado, então meu fornecedor pode me demorar 20 dias para entregar, mas eu sei que no próximo mês já vai acabar. Só que na hora que for para acabar, já está chegando ou já até chegou o meu novo pedido. E aí, com isso, você consegue fazer com que a esteira ande. Então, você precisa ter a percepção do ponto do pedido. Tá? Então, lembre-se que cartório você tem que visualizar como empresa. Então, você não tem que ter um volume de compra para durar 10 anos um produto. Você precisa de um volume de compra que seja condizente ao seu consumo. E essa visão de ponto de equilíbrio vai te auxiliar nisso. Tá? Então, eu vou dar um exemplo prático que a gente usa do papel de segurança. Você tem uma pilha de papel no armário. Quando a pilha chega na metade, você não espera, você compra. Por quê? Porque o fornecedor demora para entregar. O correio pode atrasar. O sistema de gráfico pode cair. A regra é simples. Tenha sempre estoque para sobreviver um período de contingência. Tá? Roberto, eu não sei quantitativo, eu não sei controlar isso. Coloque um volume artificial de excedente, por exemplo, das impressoras. Então, nas impressoras, você chega e coloca, olha, eu vou deixar aqui 200 folhas de papel de segurança para esse escrevente. Eu vou deixar uma resma de papel para esse escrevente. Eu vou deixar 2 resmas de papel para esse escrevente. Comece a controlar visualmente para você saber o quanto que é o quantitativo no fechamento do ciclo. Semanal, mensal, etc. Com isso, vai te dar paz para que você não tome nenhum susto. Tá? Então, a regra é simples. Contagem. Não tem nada demais, gente. A regra é você gera um volume e você controla a sobra. Esse é um indicador básico que você vai visualizar. Sem excesso ou sem um controle excessivo ou sem sistema para isso. É visual, tá? Então, logística não é só papel, é infraestrutura, tá, pessoal? Então, você tem que lembrar que além do papel de segurança, da resma, do toner, da caneta, você tem que lembrar de outros pontos que são importantes. Então, você lembra que a gente falou que o cartório tem que ser um lugar agradável? Que nada irrita mais a equipe do que um cliente do que coisas quebradas? Então, o ar-condicionado está pingando, a cadeira está bamba, a impressora está atolando o papel na hora, o scanner está riscando a imagem. Então, a missão da logística sempre é preventiva. Tá? Então, toda semana, alguém tem que fazer a ronda. Pode ser você ou alguém que você delegar. A pergunta é, tudo que precisa ligar, está ligando? Tudo que precisa gelar, está gelando? Se a impressora está fazendo um barulho estranho, não espera ela parar. Chama o técnico hoje. Manutenção preventiva é barata. Conserto de emergência é caro para o cartório. Tá? E o mais importante, internet. Hoje em dia, cartório sem internet, pessoal, é um prédio fantasma. Tenha 2, tenha redundância. Não corra risco em relação a isso. Uma principal boa e uma reserva mais barata. Tá? Se a principal cair, a reserva assuma e o cliente nem percebe. Então, esse é um ponto de redundância que vale a pena o investimento. Tá? E agora a tarefa. Eu acho que vale a pena sempre ter um entregável para que você consiga se desenvolver.
Tá? Então, e a tarefa de hoje, ela é rápida e vai te salvar de dor de cabeça. Você vai fazer um inventário de sobrevivência. Então, você vai pegar uma folha de papel, você vai no armário agora, você vai contar quantos papéis de segurança você tem, quantos blocos de papel de segurança você tem, você não tem que contar papel por papel. Olha quanto que tem fechado, para ser simples. Cada papel de segurança meu são 500 folhas, são 300 folhas. Eu tenho aqui 10 de 300, eu tenho 3.000 folhas. Basicamente, controla isso. Na outra semana, verifica quantos blocos desses foi utilizado. Você já vai ter uma mensuração de quanto tempo você gastou isso. Tá? Conta quantos toners reservados você tem. Minha impressora de toner e eu tenho impressora de jato de tinta. Quanto de insumo sobressalente você tem lá? Veja esse ponto. Tá? Olha a questão do seu saldo de selos. Alguns tribunais de justiça determinam que você compra selo pré-pago. Outros, na verdade, você pode somente lançar e acertar o final. Mas entenda a dinâmica do selo, porque você não vai conseguir fazer o ato sem o selo. Tá? Se algum desses itens durar menos que 2 semanas, você tem que parar e fazer o pedido agora. Gente, 15 dias é o mínimo que você precisa para compreender. Não deixa para amanhã. Se você está com prazo que entrou dentro do mês, a medida nossa de contingência é se algum dos insumos vão durar menos que 30 dias. A partir do momento que se tem esse risco, a gente vai lá e faz a aquisição. Porque em 30 dias dá tempo hábil de produção, dá tempo hábil de envio, de recepção e solução disso. Tá? Logística é silêncio. Quando ela funciona, ninguém nota. Quando ela falha, todo mundo grita. Então, lembrem-se disso. Competência logística não foi feita para ser lembrada. Ela foi feita justamente para fazer com que todas as outras competências caminhem. Tá? Amanhã vamos falar de gente. Já é um outro ponto, um outro viés que é muito legal da gente começar a desenvolver. Competência de recursos humanos. Como contratar sem errar, como saber se a equipe está se vestindo, como saber que ele está se posicionando, como ele está se mostrando como embaixador do cartório. Tá? Baixa a planilha do controle de estoque crítico lá no grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição e até amanhã. Muito obrigado por mais esse episódio.